nossos olhos, imaginando diante de nós o Mestre Jesus presente entre nós, principalmente na lembrança da sua vinda aqui ao nosso planeta nessa semana, e que essa semana nós estamos agraciados de muita energia espiritual, lembrando que todos os seres luminares estão presentes para nos trazer essa paz no coração, essa alegria, esse entendimento e mais o fortalecimento da lembrança da vinda do nosso grande mestre. Que ele nos abençoe e que as palavras que estão no Evangelho, dos seus ensinamentos, possam nos reforçar a cada dia, a cada instante. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3 a 6. E o item é: quem se elevar será rebaixado. Lembrando que Jesus, por várias passagens que nós conhecemos, ele entra numa aldeia em Betsaída e ele vê um cego passeando ali pela rua, andando pela rua. E ele o pega pelas mãos e o leva para fora da aldeia onde estava esse cego. Faz um passe de imposição de mão e depois pergunta se o cego está vendo alguma coisa. E o cego, aquela coisa assim, tudo ele vê, mas não com nitidez, sem profundidade. É como se ele visse as pessoas como se fossem os vultos, umas árvores. E Jesus cospe nos olhos desse cego dele, e assim ele começa a enxergar com profundidade e nitidez. E Jesus vira para ele e fala assim, que ele volte para casa, mas para não entrar na aldeia. Ele falou assim, como assim? É um paradoxo? Isto nos reforça a entender o sentido espiritual das palavras de Jesus, que elas não estão circunscritas apenas ao momento histórico. Elas têm um conteúdo espiritual. Não tem tempo, não tem geração, não tem modismos e nem tem época. Então, ele fala sobre a aldeia mental. Se nós fizéssemos uma fotografia do nosso pensamento, nós verificaríamos que temos uma atmosfera psíquica. E o mestre de Lyon, Allan Kardec, um grande mestre que também repassou todos os ensinamentos para nós, nos ensina que o corpo espiritual ela é formado daquilo que nós absorvemos do fluido cósmico universal. E que o nosso perispírito manipula essa energia agora modificada junto com as nossas emoções. Olha só que interessante. Criando o nosso perispírito, consequentemente, a nossa atmosfera. Então, nós podemos chamar essa atmosfera de aura, campo energético, campo fluídico. E André Luiz, nos seus relatos, diz que perispírito não é apenas intelecto, raciocínio, lógica ou ideia. É um composto de todas as nossas emoções, que ao longo do dia, que refletem a nossa aldeia mental, a nossa Betsaida. Exemplo. Posso ter uma ideia muito bonita, uma emoção invertida, muito negativa. Então, eu posso falar bonito para vocês, e aí, de repente, do outro lado, alguém se sente com mal-estar. Por conta do quê? Por conta da atmosfera que eu estou emanando. Então, nem sempre as palavras que a pessoa está emitindo, reflete o que a pessoa está sentindo. O que importa mais é o que ela está refletindo como emoção. Então, a nossa atitude, ela é uma indução de corrente magnética. E que vem antes do que se fala ou que se faz. E a atitude, ela atrai as energias que estão à volta e vice-versa. Então, se muitas vezes as pessoas estiverem na mesma sintonia que você, elas vão sintonizar com a sua atmosfera e também vão reagir na mesma pauta da sua atmosfera. Conclusão, você não sai da sua aldeia.
Então, essa atmosfera, se ela for negativa, ela acaba por ficar num circuito de vida com emoções e pensamentos de baixa vibração. E não deixa o novo entrar. Não deixa o novo que é. O que a gente tem que aprender, as palavras, o conhecimento da palavra, do Evangelho. E aí passam 10, 20, 30 anos, às vezes, muitas vezes, estendido até para as próximas encarnações. Porque nós ficamos nesse clima fechado. Um exemplo disso a gente vê lá no Céu e Inferno, e lá tem vários relatos, depoimento das pessoas que, quando desencarnado, nós automaticamente seremos atraídos para grupos de espírito da aldeia a que nós estamos atrelados. Isto é, os pensamentos, o nosso magnetismo é que vai refletir o que realmente nós somos. A dor pode chegar a tal ponto, né, que a pessoa, quando ela está nessa situação, e chega uma hora que você sente a necessidade de deixar tudo isso e aceitar a palavra de Jesus, entrar na sua aldeia, para te renovar, para mudar a sua atitude psíquica, alterar a sua visão espiritual, a sua emanação espiritual. Quando Jesus falou sobre os pobres de espírito, ele não quis dizer pobre, aquele lá é um pobre de espírito, ele não sabe nada, não entende nada, não é isso. Ele quis dizer as pessoas que têm o conhecimento do evangelho e que sabem trabalhar com os outros com humildade, com amor, com desapego, com o perdão incondicional, com todos os atendimentos, deixar as suas coisas de lado para atender o outro. Um exemplo disso, lá no Evangelho, tem uns relatos, né? Onde Jesus estava no meio de muitas mulheres que tinham seguido ele desde a Galileia, e uma das mulheres, que era a mãe dos filhos de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e João, viu o Jesus e pediu a ele para que Jesus aceitasse os seus dois filhos no reino dele, para ficar um à direita e o outro à esquerda de Jesus. O que ela queria com isso? Ela queria destaque, ela queria privilégio, ela queria fruto da vaidade, orgulho, prepotência. Ela queria grandeza? Sim, com certeza, porque Jesus estava ficando famoso naquela época, né? Naquele momento. Então ela queria uma glória, soberba, demonstração de linhagem. Aí as pessoas pensam, poxa, como ela se atreve a fazer tal proposta? Ela pensa que seus filhos são melhores e mais importantes que os nossos? Então Jesus, ele diz que, será que vocês estão preparados para isso? Os seus filhos estão preparados para me acompanhar? Ele quis dizer, eles vão beber da mesma água que eu bebo? Eles terão humildade suficiente, eles terão perdão incondicional, terão tolerância, visitarão os doentes, visitarão os pobres, visitarão os presidiários, deixarão suas riquezas, suas heranças para trás para me seguir sem nada no bolso? Será que realmente eles estariam preparados? Então, por isso que ele falou, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Escravo do quê? Das situações terrenas, que acredita que é melhor do que fazer esse esforço todo, deixar tudo de lado e seguir ao Mestre Jesus. Tem uma outra passagem que ele diz, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, e que o anfitrião peça tomar o último lugar, ficando constrangido de vergonha. Então, colocai-vos já no último lugar, a fim de que, quando aquele que te convidou chegar e vos diga, meu amigo, venha mais para cima, isto será um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco na mesa.
a gente vê muito disso, né? Um exemplo muito básico, né? Às vezes a gente está no meio de festa, num casamento, alguma coisa, todo mundo quer pegar a primeira mesa mais próxima da cozinha ali, né? Ou mais próxima dos garçons. Ah, vou pegar esse lugar que aqui, né? Vou levar vantagem. E Jesus diz exatamente o oposto. Vá lá para o último lugar. Porque assim, quem sabe, você vai ser convidado para ser num lugar melhor. Então, quando for desconvidado para uma reunião, não tomeis o primeiro lugar, para que não seja constrangido. Pensemos sobre a sinceridade dos nossos atos. Até Allan Kardec mudou o seu nome para não atrapalhar a nova doutrina que nascia. Olha só que esforço que ele fez, porque ele era um professor conhecidíssimo na Europa. Ele era um pedagogo da escola do Pestalozzi e ele tinha já todo um conhecimento, toda uma formação de universidade. Humildade não é servidão de pobreza material. É, sobretudo, independência espiritual, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem, independente do poder aquisitivo. Então, quando nós fazemos isso, é conhecer além do mundo sensório, além da matéria, é evolução psíquica, é renovação do ser, é iluminação interior, educação interior. A consciência moral é transcender os sentidos materiais em função de um sentido espiritual, que é a visão interior iluminada pelo próprio alcance que a gente deve fazer, o alcance moral, e desenvolver o que já está aí dentro. Desenvolver esse sentido espiritual, que é a lei de evolução. A gente está sempre em evolução, mas nós temos obrigação de fazer esse desenvolver. Nós é que temos que fazer esse esforço. Uma renovação do nosso ser. A infinita transcendência rumo à perfectibilidade. Ah, mas aí você fala assim, nossa, mas para ser perfeito tem chão. Tem chão, tem muito chão. Mas nós temos todo o tempo da vida. Deus nos deu a oportunidade de inúmeras, infindáveis, infinitas existências. Então, por que nós vamos ficar parados? Vamos trabalhar para poder angariar mais rapidamente essa posição de menos dor. Não é uma posição privilegiada, é menos dor, menos sofrimento. É o princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade. Então, essa é a felicidade. A realidade metafísica, o que a gente fala do mundo, além da matéria, jamais será assimilada com profundidade se o sujeito, nós, não estivermos engajados, comprometidos com essa busca de elevação do nosso próprio ser. É um sentido interno, um sentido profundo, de onde vai desabrochar o nosso sentimento e o nosso juízo, porque nós ainda não temos isso completo. Sabendo que fora da moralidade, se nós não tivermos uma moral perfeita, não há conhecimento metafísico e nem revelação. Por isso que também está escrito que tudo nos será revelado de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Por isso que Leon Denis cita em sua obra intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito lindo, a necessidade de se identificar com a divindade, com o todo, através do amor. Pensemos sinceramente nesses nossos atos. Nós carregamos muitos vícios. Orgulho, vaidade, poder, soberba, prepotência, ganância, egoísmo, avareza e muito mais outros. Então chega uma hora que somente a dor vai corrigir esse espírito rebelde que somos, que não enxerga a vida além da matéria. E para esses espíritos que somos nós ainda, a vida no além é como se fosse um conto de fadas. Tem gente que acha que isso aí é balela e que zombam. E o presente é a única coisa que existe, a matéria é a única coisa que existe.
Coitados, né? Porque vão chegar do outro lado e vão ver que realmente a vida continua e eles vão continuar do mesmo jeito que eles são, não é porque eles desencarnaram que eles vão virar santos. E muitas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, que horror que a minha vida está, eu não sei aonde recorrer, o que fazer, e fica aquele desespero. E aí, quantos anos nós oramos para que as nossas coisas mudem, para que as coisas melhores e as coisas do mundo? Mas você saiu realmente de Betsaida? Saiu dessa aldeia? Da sua aldeia mental? A verdade é que nós não estamos aqui a passeio ou para divertimento, cuidando apenas do corpo. O que hoje em dia realmente está muito reforçada essa parte, né? Nós estamos vendo isso pela mídia. Nós temos o compromisso de nos educarmos espiritualmente, para que não nos aconteça algo pior. E algo pior, nós vamos estar acompanhados de espíritos muito rebeldes. O nosso maior inimigo, quem é? É o que está dentro de nós mesmos. É o nosso pensamento. Então, nós criamos situações muitas vezes desastrosas e depois nós perguntamos: por que eu sofro tanto? Então, as más ações, a indisciplina, a falta de amor, a exacerbação do espírito baseada nos vícios acumulados há séculos. Isso aí tudo é projetado no nosso perispírito, criando o quê? Futuras doenças de grandeza lastimável, como hanseníase, hidrocefalia, síndrome de Larsen, idiotia, anencefalias, dislipsias e vai por aí afora. Mas quando a gente olha uma pessoa dessa, a gente vê realmente choca a gente. Aí a gente vê quem são essas pessoas? O que elas fizeram? Deus é tão cruel para deixar que essas pessoas sofram desse jeito? Tem um passado. Todos nós temos um passado. São corruptos que no passado fizeram impor o seu poder, a sua tirania, fazendo sofrer o que estavam sobre suas ordens. Então são tiranos, ditadores, reis e rainhas, capatazes, saqueadores, corruptos, adeptos da selvageria e da sexolatria, até chefes de família. E tantos outros que a ignorância se aliou à estupidez de caráter, gerando um monstro insaciável de mente distorcida, devorando todos os que estavam sob sua regência, com ânsia de vencer a qualquer preço. E isso é trazido há mais de 10.000 anos. E aí, como é que fica? Quando nós nos deparamos com uma pandemia, a gente fala, o que está acontecendo? O que é isso? Isso, na verdade, vez ou outra, o planeta passa por um saneamento mental. Então, esse é um momento de profunda reflexão, a qual nós chamamos hoje de separação do joio do trigo. E fazer uma sincera análise. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo essas dificuldades? Onde eu quero chegar com tudo isso? E pedir humildemente em oração. Senhor, ajude-me a enxergar os meus erros e aceitar as mudanças que eu devo fazer na minha pessoa para que eu possa ser digno de merecer o seu auxílio e me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Que os meus caminhos sejam trilhados na luz do Evangelho que tu ensinaste, fazendo com que o meu espírito possa evoluir como exemplo de um servo humilde para atingir a plenitude. Então é isso, meus amigos. Esse Evangelho de hoje, nós podemos citar inúmeras passagens, inúmeros exemplos, inúmeras coisas. Mas eu quis mais aqui abordar a questão atual da situação do planeta e de nós, desse povinho que ainda, né, sofre por demais
para que nós façamos esse exercício de vida. É o momento, é a nossa chance que nós teremos para acompanhar um ambiente melhor, estar em lugar melhor, viver melhor, sofrer menos. É isso que nós devemos fazer, porque nós ainda carregamos muitas mazelas. Mas se nós fizermos o bem, não só para nós, como para todos que estão à nossa volta, em benefício de todos, né? Humilde de coração, sem ver a quem, né? Sem olhar, sem querer o retorno. Isso é trabalhar com humildade, com carinho, com atenção. E isso vai refletir no nosso futuro como um bem maior, a pérola da nossa felicidade que nós vamos carregar.